Família, eu tenho plena convicção que a maioria de vocês já devam ter se deparado com essa imagem. Sim, é uma figurinha carimbada aqui do canal André Carpano e de muitos portais de notícias do meio gospel e canais de entretenimento voltado ao nicho religioso. Porém, o que poucos sabem é a trajetória de Renálida Carvalho até a fama. Poucas pessoas sabem, só conhecem essa imagem mesmo. Iniciando uma nova playlist aqui no canal, vamos contar agora também detalhes que poucas pessoas sabem sobre pastores e cantores do meio gospel. Então sejam mais do que bem-vindos ao Veja Mais com Renálida Carvalho. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espie bem para essa peripécia. Renálida Carvalho, atualmente no ano de 2022, está com a idade de 37 anos. É natural da Paraíba, casada e tem 2 filhos. Com cerca de 2,2 milhões de seguidores no Instagram, a pastora Renálida Carvalho, conhecida então como da Pastoral Regional da Catedral IPTM, tem uma carreira meteórica no meio gospel. Desde 2017, a paraibana publicou vídeos e lives com pregações e testemunho nas redes sociais, iniciando mensagens e profecias sempre com aquela pergunta: você tem um minuto? Para acompanhar o crescimento nas redes sociais, a então missionária mudou de forma drástica a sua aparência física, desde a cor e corte de cabelo até a mudança no estilo de roupa. Além de colocar silicone, Renálida começou a ostentar roupas, joias, capas de celulares, maquiagens, produtos para cabelos, óculos e até uma Bíblia personalizada. Ao passo que se tornava mais conhecida, a pastora virou um alvo de críticas de fiéis, por supostamente seguir uma vida de influencer digital. Só que, além daquela imagem do antes e depois, o que poucos imaginam são detalhes minuciosos, como por exemplo, o seu testemunho, como que ela começou na carreira gospel, como que ela engrenou em tudo isso, como foi a sua conversão. São detalhes curiosos, né? Bom, mas vamos lá a alguns detalhes. De acordo com o próprio testemunho de Renálida, ela cresceu em um lar, digamos que muito conturbado, pelo fato de que seus pais eram divorciados. Então, ela afirma categoricamente que era um projeto falido e tinha tudo para dar errado. Minha família foi criada por pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram há muito tempo. Eu tinha tudo para ser um projeto falido, é bom que fique bem claro isso. Um projeto falido, porque para uma sociedade que mãe e pais são criados separados, imagina aí, vai dar porque não presta, vai dar pra prostituta, e se é homem vai se drogar. Era isso que a família olhava para nós e falava, não todos, mas a maioria. Eu tinha tudo para ser um projeto falido. Escuta bem. Mas Renálida tinha, digamos que uma vida bem, apesar de ser modesta, bem descontraída, pelo fato de ela ter uma vocação para o lado artístico. Sim, ela gostava muito de dançar. Inclusive, ela participou de um grupo intitulado Só na Cintura. Aliás, Só Cintura. E ali fez, digamos que, muitas apresentações e tinha suas performances. Eu era uma pessoa que gostava muito, muito, muito mesmo. O que me prendia no mundo era dança. Eu amava dançar. Onde tinha festas de dança, músicas de dança, clube de dança, eu tava lá. Tem um grupo chamado Só Cintura, que eu fazia parte desse grupo também, que hoje, para a glória do nome do Senhor, eu creio que o fundador dele também se converteu para a glória do nome do Senhor. Aqui no quarto do curso da Academia de Dança, Ritmo e Harmonia, Só Cintura!
apesar de ser muito dedicada e ter essa veia artística, segundo ela, passou por muitas necessidades. Inclusive, no seu testemunho, ela relata por diversas vezes que chegou a passar fome. Entretanto, ela tinha uma profissão, ela era cabeleireira. E isso se nota pelo fato de ela ter, digamos que, uma dedicação aos cabelos. Muitas das vezes a gente não tinha nem o que comer, mas eu, para quem não sabe, antes de ser missionária, eu sou cabeleireira, comecei a trabalhar aos meus 13 anos, ajudava minha mãe também para criar também os meus outros irmãos. O que poucos sabem, apesar de ela ter muito evidente aí uma veia pentecostal, é que ela se converteu numa Assembleia de Deus Missão, lá do Bessa. E o seu pastor presidente é ninguém menos do que o mais polêmico de todos, o pastor José Carlos de Lima. Pois bem, há 14 anos atrás, eu lembro-me que minha irmã se converteu uma semana antes, como eu falei para vocês. E mediante a tudo isso, o Senhor me chamou. Eu fui para aquele show quando minha irmã disse que seria o último. Eu disse, não vai ser o último meu, não. E ali fui. Depois, no outro dia, eu lembro-me que minha irmã foi para a igreja, Assembleia de Deus Missões do Bessa, pastor José Carlos de Lima, e o pastor local era o pastor Edson de Oliveira. Foi ele quem me ganhou para Jesus. Em seu testemunho, Renálida enfatiza muito que as pessoas eram muito apegadas a bens materiais e ela só buscava os dons do Espírito Santo, tanto a evidência do falar em línguas quanto também sinais e prodígios. Há poucos tempos depois que me converti, buscava muito. Eu vejo hoje a nossa geração busca por bens materiais. As pessoas elas estão preocupadas com bens materiais. E eu lembro que eu ia para a vigília da mata, eu ia para a vigília da praia, eu ia para tantas vigílias, mas o que eu queria era dons espirituais, o que eu queria era ser usada por Deus. Eu achava lindo, maravilhoso quando eu olhava e via uma mulher cheia de Deus, pregando, ministrando, eu dizia, Senhor, eu quero ser cheia de Ti. Foi quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo de 6 horas da manhã, de 5 horas da manhã, na mesma hora com a minha irmã, eu pegada na mão da minha irmã, o Senhor nos selou com o Espírito Santo, revestimento de poder. Na mesma hora fomos batizadas. E ali o Senhor começou a distribuir os dons dele para nós. Começou a nos usar em profecia, em cura, em libertação para a glória dele, porque tudo é dele. E um detalhe. Ela sempre, em meio às necessidades, se mostrava ser a típica crente pentecostal, do manto, do rei e do té de Jeová. Inclusive, ela falava que participava da família Reteté. Ia para a consagração, mas quando chegava em casa não tinha nem o que comer, nem o que se alimentar. Mas o Senhor é tão fiel porque a gente nunca pediu nada para ninguém. Faltava de manhã, Ele mandava de tarde. Faltava de tarde, Ele manda de noite. E a minha casa era a casa do Reteté. Sabe qual é a casa do Reteté? Aquela casa que se reúne todo mundo dos jovens para orar, para buscar, para pagar preço. Sabe como é que é? Mas agora fica a indagação. Por que Cargas d'Água ela mudou tão drasticamente? Como que aconteceu isso? De que maneira? Bom, é um detalhe muito curioso, né? Por incrível que pareça, as suas ministrações começaram a mudar. Ela tinha já uma tendência e uma veia artística, como eu já disse, sobre o detalhe da dança, e decidiu, digamos que, investir nisso. Criou um grupo de louvor. Que o que Deus fez na minha vida foi tão grande que em pouco tempo eu comecei a dirigir um conjunto que na época o nome era Shekinah, da Assembleia de Deus Missão. E uma espécie de uma banda que sempre andava com ela, um grupinho para louvar em diversos lugares, e com isso ela foi paulatinamente crescendo. Em meados de 2015, já existem registros dela com o seu grupo, cantando em algumas igrejas. Porém, o que poucos sabem foi, digamos que, o boom que aconteceu em 2017. Trazendo diversas pregações de cunho neopentecostal em suas redes sociais, ela destacou-se de muitos pastores, até então
se unir a um pastor, digamos que icônico da internet, o pastor Leonardo Salles. Até que aconteceu algumas coisas que ela teve que se desligar da instituição. Sobre isso, rolam algumas histórias e boatos. Depois de um longo período na cidade do Rio de Janeiro, à frente da Igreja Pentecostal Templo de Milagres, a IPTM, fazendo missões, Renálida voltou para a Paraíba, continuando a exercer o seu chamado na IMBU, sendo ali consagrada pastora pelo pastor presidente Marcos Danta em meados de 2019. Até que, em dezembro de 2021, finalmente Renálida Carvalho decidiu fazer uma live pronunciando-se que estava se desligando da igreja IPTM. Então, para deixar bem claro aqui, pastor, a IPTM da Paraíba acabou? Então, o que acontece? Por que acabou? Por que trocou o nome? Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós estamos inaugurando 6 igrejas lá no Rio de Janeiro. É uma correria muito grande. Eu não consigo estar vindo direto também para cá. E a pastora Renálida tem estado de frente do ministério com muita unção, porque a gente se conhece há 6 anos de idade, vejo Deus demais na vida dela. Com 7 anos. Desculpa, data pra mim é só ruim. Eu esqueço bem a idade, negócio de data. Então o que acontece? 7 anos de amizade. E a gente se conhece há tanto tempo. E pra mim, eu sempre falo que a gente no altar é uma dupla incrível. Só que quando uma coisa é a gente se juntar para culto, outra coisa é quando todo mundo pensa que a igreja é só culto, né? Quem dera, para mim o culto é a melhor parte da igreja, para mim é o culto. Algumas pessoas especularam que ela saiu da igreja pelo fato de que ela estava se destacando mais do que o Leonardo Salles. Outras pessoas especularam que ela, junto com o Leonardo Salles, estavam fazendo práticas, digamos que ilícitas. Inclusive, até o pastor Anderson Silva falou que eles praticam um estelionato da fé. Entretanto, quer queira ou não, ela se desligou da igreja. Pastora vai no Rio? Claro que eu vou, gente. Poucas vezes conta-se a igreja que eu fui no Rio que não foi a IPTM. Muito famosa e conhecida como Pastora Pix, decidiu abrir o próprio ministério. Então ela decidiu aí iniciar, digamos que um novo ministério, criando a igreja Comunidade Profética Atos 2. Um detalhe, assim, que eu acredito que poucos se recordam, quando ela começou esse ministério, ela teve, digamos que um certo arranca-toco aí com ninguém menos Samuel Mariano. Nessa ocasião aí, ficou subentendido que ambos estavam ali lutando por poder e espaço na Paraíba. E depois, de uma forma muito misteriosa, acredito que por conta da influência de muitos canais estarem abordando o assunto, decidiram manter uma trégua e fazer uma espécie de parceria. Renálida Carvalho é muito polêmica, o nome dela foi associada a diversas situações embaraçosas e também a pessoas, digamos que complicadas. Ela é conhecida como a pastora dos famosos. Por conta disso, nós vemos aí que existem diversos registros dela com muitos famosos. Uma das polêmicas, digamos que assim, foram ímpar na sua carreira gospel, foi de ela estar em uma festa de um certo famoso. Você se lembra disso? Deus, ela é muito linda, maravilhosa. A gente está aqui batendo papo, falando sobre a importância de se recolher quando é necessário. Isso. Se proteger. Aqui a gente já orou, já foi feito tudo. Foi tudo. Deus está presente todos os dias. Prazer em estar com você. Mais linda ainda pessoalmente. Deus abençoe. Beijo, coleguinha. Encontrei várias pessoas. Você foi o meu melhor abraço da noite. Eu te amo! Eu te amo mais. Ó, gente, dia 8 e dia 9 de novembro. Não, dia 6. Eita, me confundi, essa moça doida. Dia 6 e 7, eu tô mais certo.
de você falou mal de mim. Eita! Porque eu sou desses, eu defendo quem eu amo porque eu sei que é de verdade. Eu te amo! Meu Deus, gente, olha só. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Esse povo não dorme não, vai dar 3 horas da manhã. Uma outra polêmica também muito conhecida da pastora Renálida Carvalho foi justamente o fato de ela se vincular a uma advogada aí muito polêmica que inclusive está atualmente em um reality, Deolane Bezerra. Eu sei que todos que estão aí nem todos serão com certeza pela tua felicidade, mas Deus é tão lindo e tão fiel que Ele traz até quem não torce pela gente para mostrar que Ele é com a gente. Entendeu? Então eu louvo a Deus por essas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que estão permitindo interceder a Deus pela sua vida, e eu quero orar junto com elas por você, para que Deus continue te revestindo, te guardando, porque você é guerreira, você é escolhida. E toda vez que eu oro para você, só vem aquele versículo de Isaías 61:7, no lugar da vergonha, terás exaltação. Amém. Pensavam que ia ser vergonha, mas Deus falou no meio a tudo isso. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Segundo informações de portais, houve uma acusação gravíssima contra ela. Segundo o perfil reserva do Instagram de Day McCarthy, a religiosa lavava dinheiro para a advogada e influencer Deolane Bezerra, a qual, até então na época, era alvo de uma operação da Polícia Federal. E tem uma outra polêmica que também foi agora do final do ano passado que eu não posso esquecer. A resenha dos Pix ungidos. Em setembro de 2021, fiéis e admiradores e também internautas levantaram inúmeras críticas na internet contra a pastora, após ela ser acusada por diversos pastores cristãos por conta de uma suposta prática de pedir dinheiro em troca de oração e também de cobrar por vagas em cultos. E lógico que sobre isso o pastor Anderson Silva escreveu o seguinte: segundo o entendimento de muitos magistrados no país, a pessoa comete estelionato da fé usando o nome de Deus para campanhas e votos do Pix e quer criar narrativa judicial somente um juiz sem bom senso para levar essa mulher a sério. E lógico que para garantir a sua defesa, ela decidiu se pronunciar em suas redes sociais através de uma nota. Jamais se utilizou da fé e da crença religiosa do indivíduo para enganar outrem ou aferir vantagem patrimonial. O texto também indica que buscará responsabilização criminal do pastor Anderson Silva, que é um dos que criticam as ações de Renálida Carvalho. E essa pastora que era, digamos que, apenas uma dançarina que se converteu, começou cantando, foi ganhando espaço, depois disso conseguiu aí muitos seguidores através de suas redes sociais e agora tem um certo ministério, digamos que muito influente, não só por conta das redes sociais, como também por questão de templo. A pastora Renálida Carvalho atualmente é uma pessoa totalmente oposta daquela que apareceu nos seus primeiros vídeos em testemunho. Quer queira ou não, isso daí vai de encontro ao evangelho, porque apesar de que o evangelho não proíbe que alguém venha a ser próspero e rico, mas o evangelho não enfatiza tanto a vaidade e o poder, características que nós vemos não só na igreja atual da pastora Renálida, mas também de muitos outros pastores. Mas e aí, o que vocês acharam deste vídeo e dessa nova playlist? Comenta aí a sua opinião. Inclusive, comenta aí qual é o próximo pastor ou cantor gospel que você queira ver aqui no Veja Mais.
Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui! I've been living life right like I could just die any